Que bom estar com cada um de vocês mais uma vez. Nesse momento, quero convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, onde faremos a leitura do verso 13. Convido os irmãos a ficarmos todos em pé. Faremos a leitura da seguinte forma: eu lerei uma vez, depois os irmãos uma segunda vez. Mateus 6, verso 13, em continuidade à exposição do texto sagrado, diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Em nossa última exposição, falamos sobre o porquê precisamos pedir perdão a Deus. Em primeiro lugar, devemos ou precisamos pedir perdão a Deus porque não somos perfeitos. Conforme o versículo próprio, o versículo 12. A exposição de hoje continuará com o tema Oração do Senhor, onde responderemos a pergunta: por que pedir livramento do mal? Por que pedir livramento do mal? Essa é a proposta para hoje. Chegamos à última petição da oração do Senhor, que diz respeito a nós. Como vimos até aqui, há 3 petições referentes a Deus. Os versículos iniciais, versículo 9, versículo 10. A partir daí, nós temos as petições que são voltadas para nós, ou dizem respeito a nós. E chegamos a essa última petição. Então, são 3 referentes a Deus, são 3 referentes a nós. Essa parte da oração fala da necessidade de sermos resguardados do pecado e de seu poder. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Conforme a parte A do versículo. Embora pareça óbvio fazer este pedido, muitos de nós não sabemos por que o devemos fazer. É óbvio pedir a Deus para que sejamos livrados do mal. Mas por quê? Por que devemos pedir isso? Ora, afinal de contas, nós não já somos crentes e teoricamente protegidos por Deus? Segundo o Dr. Martin Lloyd-Jones, Deus testa efetivamente seus filhos. E embora não possamos ditar a Ele como Ele deve proceder conosco, devemos pedir-lhe que, se estiver de acordo com a sua soberana vontade, a sua santa vontade, Ele não nos leve a situações em que poderíamos ser vítimas das tentações, onde poderíamos facilmente cairmos. A pergunta a ser respondida hoje é: por que pedir livramento do mal? Em primeiro lugar, porque estamos cercados pelo mal.
O crente está cercado pelo mal. Na verdade, todos, mas falando para crentes, o crente está cercado pelo mal. O Senhor Jesus diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Estamos cercados por Ele. Uma vez que pecamos, não há como escapar disso. Estou pensando em Adão. Uma vez que Adão pecou, estamos envoltos pelo mal, envolvidos, enredados, cercados pelo mal. Depois da queda, o homem se viu cercado pelo mal em todas as suas formas, caracterizados como problemas teológicos e práticos. Existe uma infinidade de tipos de mal ou de males, e nós estamos envolvidos em todos, os teológicos e os práticos. Destacaríamos aqui pelo menos 3 tipos de mal. Primeiro, o mal ontológico, que na visão agostiniana e, portanto, reformada, é a privação, a ausência ou a corrupção do bem, do latim privatium boni. O mal ontológico, aquele que diz respeito à privação, à ausência ou corrupção do bem. Segundo, o mal moral, que é o pecado ou a rebelião contra Deus. Deus tem, primeiro, escrito no coração humano, e interessante que hoje, lá na igreja em Bezerros, uma pergunta na escola bíblica foi no sentido de que como é, por que é, em que condições é, em que as pessoas, até mesmo aquelas que não têm o conhecimento de Deus ou vivem isoladas, feito etnias. O Brasil, pelo menos, dista de 29 etnias isoladas que não têm contato com, entre aspas, o ser civilizado. Não que eles não sejam civilizados, vocês entendem. Como é que eles têm o conhecimento de Deus? Como é que eles adoram a uma divindade? Como é que eles sabem que estão certos ou errados? Bom, primeiro, na criação, o homem sendo feito imagem e semelhança de Deus, Deus imprimiu no coração do homem a sua lei. Uma prova disso é que os filhos de Adão vão prestar culto a Deus na apresentação de uma oferta, e até ali ninguém havia dito que eles deveriam fazê-lo. Deus havia escrito no coração o que era certo e o que era errado. Posteriormente, Deus dá a lei através de Moisés. Então, o mal moral é o pecado ou a rebelião contra Deus, a rebelião contra aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus disse que deveríamos fazer e não fazemos. Paulo diz que o bem que quer fazer não faz. Olha, não é ninguém, é só Paulo. O bem que ele quer fazer não faz, mas o mal que não quer fazer, este faz. Então, primeiro, o mal ontológico. Segundo, o mal moral. Terceiro, o mal físico ou natural. E aqui eu preciso discorrer um pouco mais a respeito dele. O mal físico ou natural são os sofrimentos ou as desgraças que o ser humano enfrenta. Ah, mas crente sofre? Claro.
O crente padece, claro, o crente é, de alguma forma, envolto pelo mal. Sim, o crente adoece. O crente passa privação. O crente passa por dificuldade. O crente passa por tantas e tantas situações adversas. É o mal físico ou natural. Esse tipo de mal é o mais perceptivo. O mal ontológico, nem tanto, embora seja muito marcante. O mal moral se percebe, mas as pessoas, mesmo sabendo o que é certo e o que é errado, preferem o errado, então não dão muito valor a essa questão do mal moral. Mas o mal físico ou natural se percebe assim. Basta alguma dificuldade. Basta uma dor de dente. Ai, meu Deus, por que eu estou com uma dor de dente? Esse tipo de mal é o mais perceptivo. Segundo o Dr. Heber Campos, as causas dos males físicos ou naturais são muito mais difíceis de serem explicados do que as causas do mal moral, quando vemos os males individualmente. Muitos são as causas diretas dos males físicos e é muito difícil enumerá-las todas. Todavia, embora não conheçamos as causas imediatas dos males físicos, as Escrituras mostram os vários instrumentos através dos quais os males físicos surgem em nossa vida, podendo sermos acometidos dos seguintes males. E aí, Dr. Heber Campos apresenta pelo menos 7 tipos de males físicos ou naturais que nós somos acometidos, nós mesmos, crentes. Aqueles causados por seres espirituais, como no caso de Jó, Saul, e a mulher possessa descrita em Lucas capítulo 13, verso 10 a 17. Males causados por seres espirituais. Lembre lá de Jó. Deus autoriza Satanás tocar no corpo e nos bens das posses de Jó. Inclusive estamos estudando, ou melhor, lendo sequenciadamente, semana após semana, um texto de Jó. Ele só não podia tocar na vida de Jó, mas um mal causado a Jó por um ser espiritual. Segundo, o Dr. Heber Campos diz que temos também os males causados por imputação, que são aqueles que vêm por causa dos outros. Quando eu sofro uma penalidade, quando eu estou envolvido em alguma situação, quando um mal me vem e a culpa não é minha, foi outra pessoa. Adão, novamente. Adão pecou e nós pagamos ainda hoje. Imputação. 3. Outro tipo são aqueles causados pelos próprios pecados, pelos nossos pecados, os pecados diários, os pecados da atualidade. Por que é que nós pedimos perdão toda semana, sequenciadamente, semanalmente, no culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus, um momento do culto chamado contrição? Por que é que nós pedimos perdão? Pelo senso, pelo entendimento de que pecamos diante do Senhor dia após dia e devemos pedir perdão toda vez que oramos. Pelo menos é o que nos diz o Senhor Jesus em sua oração dominical, em seu modelo de oração. Ele diz: perdoa-nos e perdoa-nos as nossas dívidas, conforme exposto na semana passada. Ninguém está isento de pecar e, portanto, não está isento de estar enredado, envolvido pelo mal. 4, aqueles causados por maus governantes.
Para que você possa entender, lembra lá no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, foi incendiada? Um mau governo, um mau governante ordenou que a cidade fosse queimada. Você sabe da história. E tantos e tantos e tantos e tantos outros casos de maus governantes. Trazem situações difíceis, adversas para o seu próprio povo. Quinto, aqueles causados pelos fenômenos da natureza. Uma enchente, um terremoto, alguma coisa no sentido de que a natureza possibilitou e trouxe algum tipo de mal, algum prejuízo ao ser humano. Sexto, temos ainda aqueles causados imediatamente por Deus. Neste caso, eles podem proceder diretamente de Deus, sem que ele use instrumentos ou meios para isso. 7. E último, temos aqueles causados pela maldição divina. Claro que eu não tenho tempo e não estou aqui expondo cada um destes tipos de males, porque se eu tivesse, eu estaria destrinchando cada um de forma mais aprofundada. Mas é muito fácil, você tem acesso a isso em um site chamado Monergismo. É só colocar lá os tipos de males de Dr. Heber Carlos Campos e você tem acesso a esse material. Então não estamos aqui expondo cada um desses tipos de males, apenas mostrando que o homem, após sua queda em pecado, se vê cercado pelo mal. Não há um único que esteja isento desse cerco maligno. Neste sentido, Jesus nos ensina sobre a necessidade de pedirmos perdão para sermos livres de todos esses aspectos do mal, como salientado por Dr. Lloyd Jones. O motivo pelo qual devemos pedir a Deus para sermos resguardados do mal é para sermos livrados do mal, de forma que não venhamos a cair em tentação. Todos esses tipos de males estão colocados em volta de nós ou diante de nós, nos convidando para algum tipo de pecado a partir da tentação. Nós somos tentados a murmurar contra Deus. Nós somos tentados a fazermos o que Deus não quer que façamos, simplesmente para deixarmos de usufruir do aspecto ou do resultado daquele mal específico sobre a nossa vida. Então, Jesus está dizendo aqui, e não nos deixes cair em tentação. Como é que nós não podemos cair em tentação? Ou melhor, como é que nós somos livrados da tentação? Sendo livrados do mal. Por isso que precisamos pedir perdão, pedir para sermos livrados do mal. Estamos cercados por ele. De onde tu vem? Eu venho de rodear e passear sobre a terra. Não tem como escapar disso. Só escapa quem pede para ser livrado do mal. O próprio Senhor Jesus estava no deserto, sendo testado. Quem se aproximou? Quem tentou fazer com que Jesus caísse em tentação? O mal, Satanás. Não é diferente de cada um de nós. Portanto, peçamos para sermos livrados do mal.
Amanhã, quando você estiver em direção ao seu trabalho, precisa da proteção de Deus para livrar você de um acidente. Mal. Está trabalhando, Elaine, vou usar você como exemplo, me permita, está trabalhando lá e de repente acontece um acidente. A costureira esqueceu de tirar o dedo e a agulha entrou no dedo. Já aconteceu? Já? Mal. Deus precisa livrar. Entende? Está indo ali, está indo na cidade, aí vai subir no ônibus, o motorista não vê bem, aí puxa o ônibus. Precisa ser livrado do mal. Por isso que a gente pede. De modo que pedimos para sermos livrados do mal em primeiro lugar, porque estamos cercados por ele. E em segundo lugar, precisamos pedir para sermos livrados do mal, para que a nossa comunhão com Deus não seja interrompida pelo mal. Para que a nossa comunhão com Deus não seja interrompida pelo mal. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, disse o Senhor Jesus. O que todos esses tipos de males que eu citei aqui, ou manifestações do mal, acabam nos proporcionando? Inevitavelmente, é a quebra da comunhão com Deus. Não é outra coisa. O Senhor Jesus está nos ensinando, ele diz, e não nos deixes cair em tentação. A tentação, se nós cairmos em tentação, veja, ele não está dizendo que sejamos livrados da tentação. Ele está dizendo, não nos deixes cair em tentação, ou cair na tentação. Está dando para entender? Mas livra-nos do mal. Todos esses males que nós estamos envolvidos por eles, têm uma finalidade: é nos afastar da comunhão com Deus, quando nós caímos em tentação. Para que a nossa comunhão com Deus jamais sofra interrupção, devemos orar pedindo que sejamos livrados do mal e das tentações que ele proporciona. Tem muito crente que bate no peito dizendo, não, deixa comigo, eu sou forte, eu não caio nessa tentação. É semelhante ao que o salmista diz lá no Salmo 14 e no Salmo 54, se não me falha a memória agora. Insensato, aquele que diz não há Deus. É o insensato que bate no peito e diz assim, deixa comigo, porque eu sou forte. A tentação vai vir e eu vou correr dela como José fez. Não foi José porque foi José. Foi Deus que o livrou, que deu força, que deu entendimento de que aquilo era errado. Então todos os males pelos quais nós estamos cercados têm um único objetivo: nos afastar da comunhão com Deus. O que o mal quer é que a nossa comunhão com Deus sofra interrupção. Dr. Martin Lloyd Jones diz que o nosso desejo supremo deveria ser o de termos sempre uma correta relação com Deus, conhecendo-o e desfrutando do companheirismo e comunhão ininterruptos com Deus. Mas como termos uma comunhão ininterrupta com Deus? Como ter um companheirismo ininterrupto com Deus, se nós nos deixamos cair em tentação? Para sermos livrados da tentação, precisamos dizer, Deus, livra-nos do mal.
Esta petição é de longe uma demonstração da nossa dependência de Deus. Até mesmo o nosso relacionamento com Deus depende dele nos livrar do mal e dele nos orientar na caminhada com ele. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou santo, não é porque eu tenho condições, não é porque eu, é porque ele me livra do mal, é porque ele me livra das tentações. E quando eu digo, Deus, livra-me do mal, eu estou dizendo, Deus, eu reconheço que até o meu relacionamento contigo, eu só tenho porque tu tem agido na minha vida. Eu dependo de ti, até nesse relacionamento com Deus. Tiago, em sua carta, diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e que ele mesmo a ninguém tenta, conforme Tiago capítulo 1 e o verso 13. Ele ainda afirma que somos tentados, atraídos e seduzidos por nossa própria cobiça e por isso destruídos, conforme Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Sabe o que isso significa? Tiago, pastor em Jerusalém, escrevendo a sua carta, diz que nós precisamos de Deus para sermos livrados do mal, porque esse mal já está aqui dentro. Deus não tenta a ninguém. Ele faz um teste diferente. O Dr. Martin Lloyd Jones já diz isso. Deus nos testa. Mas nós somos tentados por nós mesmos, pela cobiça que está aqui dentro. E ele ainda diz mais. Abra lá, por favor. Tiago, capítulo 1. A partir do verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Aqui já fica claro que nós somos provados. Não é? Provados no sentido, sentimos os sofrimentos, as coisas, e Deus está observando, vendo como é que a gente se comporta, vendo se a gente murmura, vendo se a gente reclama, Ele está vendo como é que a gente se comporta. A aprovação, onde é que eu estou? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aí aqui eu lembro de Jó, né? Jó foi testado, né? Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Isto é, eu sou provado, mas não sou tentado. E uma vez tentado, eu não posso dizer, foi Deus que me tentou. Porque Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Aí veja o que diz agora. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja, o pecado que nós cometemos porque a cobiça ou o mal está aqui dentro. Nós desejamos, nós queremos, nós fazemos por onde ter aquilo, nós queremos saciar os nossos desejos, as nossas vontades, fazer cumprir aquilo que estamos pensando, desejando, ansiando. Nesse sentido, a comunhão que temos com Deus é interrompida. Quando esse mal que nós estamos envoltos por ele,
E a partir da queda, obviamente, ele está aqui dentro e eu me deixo seduzir por aquilo que está aqui, a cobiça. E eu peco. Tiago diz que eu sou destruído. Em outras palavras, a minha comunhão com Deus é interrompida. Contudo, essa petição nos ensina que ao fazer esta petição, reconhecemos que dependemos e precisamos de Deus para sermos livres do mal e, consequentemente, não termos a nossa comunhão com Deus interrompida. Pastor, eu quero ter sempre comunhão com Deus, eu busco ter comunhão com Deus. Então peça para ser livre do mal. De modo que pedimos para sermos livrados do mal em segundo lugar, para que a nossa comunhão com Deus não seja interrompida pelo próprio mal. Meus irmãos, o texto exposto possibilita a extrairmos pelo menos duas grandes lições. A primeira lição é que esta parte da oração é poderosa. É Deus quem nos livra. Não somos capazes de nos protegermos do mal e de suas tentações, estando fora do convívio do Senhor. A parte de Cristo, nós não podemos sermos livres ou livrados do mal ou dos seus tentáculos, né? Nós não conseguimos, por nós mesmos nós não conseguimos. Paulo já dizia: o bem que quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este faço. Romanos 7, versículo 24. Romanos 7. Você só consegue, nós só conseguimos se Deus nos livrar. Por isso que precisamos dizer: Senhor, livra-me do mal. Seja qual for a manifestação. Somente Deus pode nos livrar do mal e de suas tentações, e o faz quando o pedimos em oração. Segundo, aprendemos que, assim como iniciamos nossas orações, devemos terminá-las. Iniciamos louvando a Deus, devemos terminar as nossas orações louvando a Deus. Veja, deixa eu voltar lá. Mateus 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que é isso? Louvor a Deus. Dar a Deus o que realmente é dele, a glorificação, a exaltação, o louvor, a majestade é dele. Nós devemos iniciar nossas orações fazendo isso, dizendo quem ele de fato é, glorificando o seu nome. Como é que nós terminamos? Veja o verso de número 13. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Do jeito que eu começo, eu tenho que terminar. Eu começo glorificando, eu termino glorificando. Eu começo enaltecendo a Deus, eu termino enaltecendo a Deus. Modelo de oração. Pastor, eu não sei orar. Está aí o modelo. Já disse isso quando iniciamos a exposição dessa parte. Não sabemos se essa parte realmente fora dita por Jesus. Há uma discussão aí sobre isso. Pois ela consta em alguns manuscritos antigos e em outros não. Por isso que ela está entre... Colchete, é? Acho que é colchete. É colchete, né?
Pois é, aí não sabemos. No entanto, é coerente terminar nossas orações dessa forma. Essas palavras são como palavras de gratidão e a nossa declaração da grandeza de Deus. Não importa. Tem alguns manuscritos e em outros não. Até quem diga que está nos melhores manuscritos. Não sei. O que eu sei é que assim como nós começamos, devemos terminar as nossas orações. A gente pensa que oração é para nós, é sobre nós. Não, a oração é para Deus, é sobre Deus. É o reconhecimento de que Ele tem cuidado de nós. Eu realmente só coloquei duas lições, mas poderia colocar uma terceira. É sobre a necessidade de ter essa abertura com Deus. Que essa oração nos dá exatamente isso. Uma abertura com Deus. Deus não está fechando os seus ouvidos para nos ouvir. Então, ore a Deus. Siga o modelo apresentado por Jesus. E não tenho a menor dúvida de que você será abençoado por Ele. Veja, 3 petições iniciais referentes a Deus, depois 3 petições referentes a nós. Nunca confunda começar com as petições referentes a nós. Como eu acabo de dizer, a oração é em relação a Ele, em relação a Deus. Mas ore. Fale com Deus. Tenha comunhão com Ele. E tenho certeza de que Ele há de abençoar você. Que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus, obrigado por mais uma exposição bíblica. Obrigado por mais uma exposição do texto sagrado. Que a Tua palavra possa, de fato, morar, residir no nosso coração de tal forma que possamos compreendê-la e colocá-la em prática. E agora, ó Deus, pedimos que o Senhor não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, para que possamos permanecer tendo comunhão com o Senhor, para que o mal que nos assedia, que nos envolve, seja destruído, para que sempre tenhamos comunhão com o Senhor. Alargamos a nossa oração pedindo a bênção do Senhor para esta semana que se inicia. Esteja abençoando os nossos cônjuges, os nossos filhos, parentes, amigos. Que o Senhor continue derramando da sua graça sobre a vida de cada irmão e irmã que aqui se congrega. E que possamos, ó Deus, dentro da tua santa vontade, não sermos enredados pelo mal, mas que o vençamos, assim como Cristo venceu. Nos ajuda a sermos fortes, nos ajuda, ó Deus, a te servir e a dedicar toda a nossa vida ao Senhor. E a oração, ó Deus, que fazemos, e a fazemos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. Amém, meus irmãos?